Então, permanecemos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E aí, hoje a gente começa a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Penso que é um tema difícil da gente trabalhar, né? Porque ele em si mesmo é desafiador. Não adianta a gente falar que isso não dói, porque dói, mas o que, na verdade, nós vamos tentar é compreender e ver se a gente consegue juntar a informação com o sentimento, porque senão fica desencontrado o que eu digo que sei com aquilo que eu sinto. E aí a nossa sensação é bastante difícil, porque faz um grande desencontro. E aí nasce muita dificuldade. Então, vamos lá. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então, quando ele faz esse pensamento, ele consegue traduzir o que nós pensamos verdadeiramente diante da morte de uma pessoa jovem. Então, isso é importante porque a gente tem que perceber o seguinte, quem está escrevendo o item é alguém que entende do assunto. Então, ele faz a definição perfeita do que acontece no nosso pensamento nessa hora. Talvez a gente pule aquela primeira parte assim do Deus não é justo, porque pega mal. Então, a gente pula essa parte e vai para a segunda. E a gente troca a afirmação Deus não é justo por uma pergunta assim, por que, meu Deus? Tipo, que cochilo foi esse que você deu aí, não viu isso acontecer? Né? Mas, na verdade, dentro de nós fica essa sensação do tá errado. E aí é o que a gente pensa, como assim? Esse jovem vai e o velho que está aí, está na cama faz não sei quantos anos, não faz mais nada, só fica sofrendo nessa cama, por que não foi ele? Aí, fica aí dando trabalho. Um moço tão bonito, cheio de sonho, com tanta vida, como assim? Então, olha o turbilhão de coisa que vai acontecendo dentro de nós. Agora, vamos começar a pensar nesse monte de afirmação que ele juntou e colocar um nome nesse sentimento. Como chama esse turbilhão de coisa que ele foi levantando e que a gente falou? É fato, representa o nosso pensamento. O mais perto é revolta. Se eu me revolto contra algo que aconteceu, o que está começando a acontecer agora? Quem errou? Deus errou. Se ele errou uma vez, o que vai acontecer imediatamente com a minha confiança? Quem erra uma, pode errar várias. Então, vai abalar minha confiança. E se eu perco a confiança em Deus, eu me fragilizo. Mas isso é um fato, acontece. Quando eu falo assim, não podia ser dessa forma, tinha que ser dessa. Olha o desafio agora. Eu não estou percebendo
Mas na minha ilusão, eu estou querendo ensinar a Deus como é que faz. Para onde eu caí agora? Olha a pretensão. Eu vou ensinar a Deus como é que faz. Onde vai pegar agora? No meu orgulho. Então, olha que dificuldade, ó. Eu abalo minha confiança, vou navegar no mar do orgulho e tenho que enfrentar uma dor. Entenderam que agora essa dor começou a virar desespero? Porque aquilo que me dava estrutura foi tudo caindo por terra. E eu fiquei transitando no orgulho e abalada com Deus. Então, não vai ser fácil lidar com a situação. Mas por quê? Olha o que aconteceu com o meu pensamento. Ele se desestruturou. Agora, se eu esqueci que a pessoa que morreu é alguém que eu gosto, a gente guarda essa página e vamos para outra. Aí é fácil falar assim, ó, Deus é justo, Deus é bom, confia em Deus, fica calmo. Quem já passou pelo problema, que é que dá vontade de fazer quando alguém chega do seu lado e começa com essa conversa? Fica calma, fica nervosa não, Deus é bom, você vai ver, vai passar. O que a gente quer fazer nessa hora? Na melhor hipótese, falar assim, cala sua boca. Vai incomodar outra pessoa? É a coisa mais bonita. Porque, olha só, ela está falando alguma coisa que chega a me agredir. De tanto desencontro que o que acontece faz com aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou aqui insistindo porque a gente precisa agora começar a compreender o tamanho do desencontro que tem entre o que eu sei e o que eu sinto. E quando a pessoa vem e fala qualquer coisa que me traz essa profunda irritação, às vezes dá vontade mesmo de empurrar a pessoa de perto. É aquela raiva que eu falo, a raiva do segundo momento. Primeiro dói, daí eu reajo. Então, ó, isso eu vou tentar descarregar de alguma forma. Se eu cansar da briga com Deus, porque eu entendi que eu vou perder, agora eu vou para o segundo tempo. A culpa é de alguém. E eu vou achar de quem foi. Então, é muito comum eu perder e ir para um segundo tormento que alucina. Quem eu vou processar por esta tragédia? Eu não consigo nem entender o que está acontecendo aqui, porque agora, ó, o desespero já é tão grande que eu começo a fazer uma guerra. Então, se foi acidente, eu quero saber quem foi, porque ele tem que ser punido. Se foi o médico, ele tem que ser caçado, ele não pode mais. Aí, ó, começa a guerra. E aí é que vem o cuidado. Porque eu estava falando que eu estava numa relação de amor. Mas agora eu fui para a revolta e eu começo a traduzir relação de ódio com tudo que está à minha volta. E isso é desesperador. Então, eu não sei nem avaliar exatamente o assunto em questão, porque não foi com ele que eu transitei. Porque assim que ele aconteceu, eu abandonei e fui para outra área, de outra coisa. Eu só entendi o estímulo de dor. O resto da tradução ali eu abandonei porque eu já fui transitar no orgulho e na revolta. E não entendi o que era a dor dessa separação. Penso de verdade que por um pequeno instante isso é bastante natural. Mas o que nós temos que nos atentar e cuidar é porque muitas vezes isso pode atormentar o nosso pensamento por períodos muito prolongados, trazendo, inclusive, uma fragilidade orgânica, porque é um pensamento de muito tumulto e muita dificuldade quando eu entro nessa guerra, e isso enfraquece demais. E olha só,
Quando esse espírito traduz prontamente essa nossa questão, é porque ele entende que no patamar que nos encontramos era o esperado. Ele sabe. Então, ele vai falar como acontece, para daí nos chamar a uma reflexão e a compreensão do que já somos capazes. Porque a gente já tem muita condição de fazer diferente. Porém, não dá para ser distraído. Se eu não for raciocinando, eu não consigo, porque não dá para passar por isso de uma maneira distraída. Eu tenho que impor um ritmo para o meu pensamento nessa hora. Porque se eu entregar no ritmo que vai, é isso que se repete por muito tempo. Então, esse vai ser o cuidado. Como eu sei que tem muita gente aqui que tem muita experiência, vocês fiquem à vontade para falar, para parar, para fazer apontamentos. Talvez a gente precise buscar outras reflexões, mas para a gente construir junto essa compreensão. Então, vamos pensar aqui que a gente já trabalhou com isso. Toda vez que eu falar de vida, do que eu estou falando? Da linha vermelha. Vida começa e não acaba mais. Então, se eu estiver falando de vida, para a vida não tem morte. Porque a vida começa e ela vai para o eterno. Agora, se eu estiver falando de reencarnação, tem começo e tem fim. Só que o fim era sabido, ele tinha que chegar. De alguma coisa, precisava terminar a experiência. Se era numa doença, se era num acidente, alguma coisa precisava justificar o fim. Agora, quanto tempo dura uma experiência? De segundos, tem uns teimosos que está durando século. Então, vai depender do quê? Da necessidade do espírito. Então, pode ser de segundos a século. Agora, ela tem que começar e ela precisa terminar. Então, quando a gente começa a pensar isso, causa estranheza ou é natural? Não vale pensar, vamos para a cabeça, depois a gente junta os dois. É lógico que se eu pensar no meu ente querido, vou falar, não está certo não, está tudo errado. Não, vamos pensar na lógica. Eu vim aqui para essa experiência. Eu não sei quanto tempo, 50, 80, mas vamos combinar que ela vai ter que acabar. A hora que acabar a experiência, eu vou morrer. Ou vou desencarnar. Gente, tem alguma surpresa nisso ou tudo bem? Normal. Normal. Né? Eu estava estudando, um autor coloca assim, na festa da vida, o único convidado certo é a morte. Mas quando ele chega, a gente toma uma surpresa. Nossa, mas morreu, já sabia que ia. Por que assustou? Então, eu sei que começa. E eu sei que tem que acabar. E eu sei que tem um período programado. Isso é o certo. Agora, o que eu não posso esquecer, que eu fico um período aqui e um período lá. Entendo, compreendo, vejo que aprendi, qual que é a necessidade agora, o que eu preciso acertar, o que é que tem que mudar, faço todo um plano de novo e volto para outro período de experiência, maior, menor, não sei, depende da minha necessidade. Vivi essa experiência, terminei, eu vou voltar. Então, eu venho, eu volto. Eu venho e volto. Enquanto isso, a vida continua, sem parar.
Então, a vida está acontecendo o tempo todo, ela não parou. Agora, a personalidade que eu represento neste momento, esta é um prazo para terminar. Eu estou dessa forma. Agora era essa a minha necessidade. Mas, quando essa experiência terminar, eu preciso ver o que eu aprendi. Agora, qual que é a próxima necessidade? O que está me atrapalhando de continuar a progredir? Nossa, eu preciso de uma experiência com tal coisa. Então, agora eu vou fazer todo um plano, todo um estudo, vou compreender, e aí eu volto. Mas, de novo, nessa personalidade? Não. Agora é uma outra roupagem. Porém, eu, espírito, individualidade, sou a mesma. Única coisa que muda é que, com as minhas conquistas, tudo que eu vou ganhando fica comigo. Então, a individualidade vai se enriquecendo em cada experiência. Agora, a personalidade vai modificando. Por quê? Porque eu não vou desempenhar o mesmo papel em todas as vidas. Eu não tenho essa necessidade sempre. Agora, eu posso fazer coisas parecidas, aí vai depender da minha necessidade. Mas olha só, agora eu estou começando a falar, quem sou eu? Espírito eterno. E qual é a minha necessidade que eu trago para uma experiência? E aí eu começo a entender que nessa experiência era previsto situações que estimulariam em mim mudanças urgentes. Então, agora eu começo a fazer a diferença de uma coisa e outra. E isso eu preciso começar a entender, porque senão a impressão que nos dá é que quando essa personalidade encerra essa experiência, que tudo acabou. E isso não é verdade. Acabou só a experiência. Tudo continua. Quando você começa a entender sentimento, aí você começa a entender o que você precisa modificar. E isso a gente já pode começar desde agora. Então, por exemplo, às vezes, o grande desafio é a disciplina. Então, assim, eu tenho boa vontade, eu colaboro, mas como eu não tenho disciplina, eu falho demais. Então, eu vou fazer todo um plano onde eu vou ser convidada a participar de uma família, de uma cidade, que me deem oportunidade de me disciplinar em algumas coisas, para que o que eu tenho de bom possa chegar à expansão máxima do que pode. Então, se você perguntar, para quem desde pequeno foi para colégio de freira, foi para lugar que exigia muito disciplina, a pessoa fala assim, nossa, que sofrimento, eu não gostei daquilo, mas fiquei cheio de mania, cumpro regra, cumpro horário, se eu der minha palavra, eu honro exatamente como eu dou. Por quê? Porque eu fui sendo tutelada para disciplina, para não deixar para lá, não deixar para depois, conduzir de uma forma séria. Isso me limitava. Então, dá a impressão que não foi legal. A pessoa podia ter... Então, podia, se fosse a necessidade dela. Como era necessária essa conquista, foi se estruturado de uma forma que ela foi conduzida. E muitos de nós, quando a gente começa a olhar o que acontece na vida, a gente tem uma ideia do que eu preciso para vencer. Tem coisa que a gente repete muitas vezes, a gente fala assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso... Então, eu já entendi o que tem que mudar. O que está me barrando? Mas agora que eu entendi, eu preciso começar.
Que a hora que eu entender, eu vou falar assim, ó, a minha vida foi construída me trazendo oportunidade dessa correção. Eu não tinha percebido ainda. A hora que eu percebo, eu vejo a mudança que eu tenho que fazer. Então, é desde já, na verdade, que eu consigo, porque você foi orientada para tudo isso. Ó, tranquilo, entender, não tem problema que não dá para aceitar muito, porque ainda não encaixou bem. Mas entender, deu. Tudo certo. Que tem um período. Tá, então vamos lá. Isso também a gente já falou muito, e eu acho que também está tudo certo. Ó, nós somos corpo, perispírito e espírito. Quem constrói o meu perispírito? Olha só. Mas quem é o meu espírito? Entenderam? Olha o rolo que a gente, sou eu. Eu me construo. E às vezes, na nossa dificuldade, a gente fala assim, ó, é que o meu espírito, parece que eu estou falando de outra pessoa. Não. Eu sou esse espírito que tem sentimento, que tem vontade, que deseja. Sou eu. Não tem outro. Só eu mesmo. Então, quando eu faço essa separação, me dificulta entender. Porque é como se em mim morasse outra pessoa. E que, de repente, essa outra pessoa vai aparecer em qualquer momento. Não, sou eu, não tem outro. Só eu. É só o que eu sei mesmo. Só que a gente sabe tanta coisa que a gente não explora que, por exemplo, vocês sabiam que vocês sabem construir o próprio perispírito? São vocês que constroem ele todo. Pensando, sentindo, ele se estrutura. E quando eu tenho a crise de ódio, ele desorganiza, se fragiliza. Muitas vezes eu até adoeço, de tão frágil que ele fica, com tanta energia difícil que eu vou oferecendo. Quando eu reequilibro, ele realinha, reequilibra, e eu falo, ai, melhorei. Eu posso receber ajuda, mas sou eu que construo. Então, olha só, eu sou o espírito, que preciso de um perispírito, por isso eu construo. E o corpo? É a cópia fiel do que eu construí. Então, quando eu me abalo demais com a questão do corpo, é porque eu não estou entendendo mesmo. Eu estou achando que o corpo é carro-chefe. Não é, é cópia. Ele era só instrumento. Um instrumento que eu recebi para poder interagir no mundo material. Ele é um instrumento meu, do meu espírito. Essa é a função do corpo. Agora, quando eu deixo um instrumento comandar a história, o foco ficou equivocado. Mas a gente faz isso com tudo. É legal ter uma casa bonita, mas tem gente que limpa a casa e fala assim, não pisa no chão que eu acabei de ilustrar. Não rela na parede que suja. Ou seja, ó, a casa que era abrigo virou quem conduz o que pode e o que não pode. O foco está errado. Se eu tenho a casa e não posso usufruir de nada, ela não pode nada, deu errado. Então, olha só, o corpo é um instrumento do espírito. Ele tem que estar a serviço do que eu vim fazer. Fala. Se nós já passamos por tantas encarnações, consequentemente, nós já passamos pela experiência de perder entes queridos várias vezes. Porque cargas d'água, essa dificuldade diante da morte, principalmente de filho, pai, mãe. Por que a gente não fica com isso lá? O que acontece? Porque tem país, por exemplo, o México, parece que eles tratam a morte de maneira bem diferente. Como que isso acontece? Por que somos assim? Que você imagina que é o pensamento de um espírito que acha que consegue mandar em Deus.
Você acha que é equilibrado ou bem atrapalhadinho? Bem. E aí, olha só, foi bem interessante, porque você já me deu a resposta. Eu sofro quando morre o meu filho, o meu pai, a minha... Eu só sofro no pronome possessivo. Se for o seu, problema seu. Agora, o meu, não. Por que é que eu sofro mesmo? Qual é o problema? É a morte ou é a posse? É a posse. É esse pronome que eu conjugo com esta força e que me dá a sensação que o meu está acabando. E isso deixa a gente sem estrutura de novo, porque aumentem muito essa dor. Fala. De uma forma mais simples, às vezes é igual um exercício de matemática que a gente faz, repete o exercício 10, 20 vezes e não aprende. Então tem coisas na vida da gente que a gente repete, mas não aprende. O fato de repetir não significa que a gente aprende. Né? Então, repetimos, mas conseguimos aprender? Não. Então, por isso que a gente sofre. Eu também penso que não necessariamente todas as vezes que a gente teve essa experiência, a gente já tinha compreensão também do pós-morte, né? E assim, hoje temos, ainda está difícil, que dirá antes que não tinha, então é o exercício mesmo. Por isso que eu falei, eu acho que distraído não dá para fazer. A gente tem que fazer disso um processo consciente. Agora, ó, é um fato que a gente vai precisar agora acostumar. Quando a gente termina qualquer relacionamento, sofre ou não sofre? Ô, gente, até quando o relacionamento não era bom. A pessoa chora, se acaba, você fala assim, uai, mas você falou que era ruim para você. Mas eu sofro mesmo assim. Por quê? Porque quando eu estou relacionando, né, ó, acontece troca. Se essa troca fisicamente romper e eu me fecho naquele mar do desespero, eu não sinto mais. Eu vou sentir essa falta. Se eu não tenho a compreensão inteira, imagina só, eu estou com a dificuldade de entender Deus. Eu acho que Ele errou e eu tenho que ensinar como que é. Abalou tudo o que eu pensava. E ainda eu vou sentir agora uma falta, que as pessoas sentem uma falta física. É comum conversar com quem acabou de perder, falar assim, ó, abriu um buraco no meu peito. Isso aqui eu respiro, não enche. Parece que eu fico sem ar o tempo todo. E às vezes tão intenso, porque como é tudo aqui nesse plexo, a pessoa começa a ter dor nas costas, ela sente o todo dessa dor. Ó, eu estou abalada com Deus, achando que está tudo errado, e agora com esse tamanho de fragilidade orgânica, pergunta se vai dar desespero ou não. Vai dar sensação de morte mesmo, mas de morte, de aniquilamento. Por quê? Porque eu estou sentindo essa fraqueza acontecer. Eu não estou conseguindo ultrapassar esse limite, está bastante difícil. E esse é um fato, porque vai acontecer. Agora, ó, se aqui eu tenho uma compreensão, eu começo agora um processo de estabelecer um outro ritmo para o meu pensamento. E aí as coisas começam a reorganizar. Agora, é simples? De jeito nenhum. Qual a barreira que eu vou vencer? Meu, eu, minha. Olha que difícil. Então, isso dá muito trabalho para a gente. Mas dá muito trabalho o tempo
todo, porque esse é o desafio da vida. Então, lembra quando a gente fala assim, ó, o que a gente veio fazer? Evoluir. O que é evoluir? É diminuir o orgulho e o egoísmo. Então, quando eu preciso vencer a barreira do meu, minha, eu, comigo, é vencer a barreira do egoísmo. Porque egoísmo não é só aquela coisa ruim do é meu, não empresto para ninguém. É tudo aquilo que faz com que o foco fique em mim. E não me deixa perceber que, independente do que está acontecendo, Deus continua justo, misericordioso e bom, que o amor prevalece sempre. Essa barreira me fecha, e nessa hora, muitas vezes, eu não consigo vislumbrar isso. Quando eu venço essa barreira, eu consigo entender. Porque aí a expansão que eu ganho diante disso fica muito maior. E essa é a leveza do amor, que seja qual for o desafio, ele não me impede de ver o bem que existe em cada situação. Então, ó, a gente já trabalhou isso, então só para a gente lembrar, ó, o corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Então, olha só. Eu tenho parte na formação do corpo da minha filha, mas do espírito, nenhuma. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. A individualidade, a história daquele espírito é dele. A única coisa que eu posso fornecer é o material para a formação do corpo. E que, por imantação, escolheu o apropriado para a sua necessidade. Então, dessa combinação entre o pai e mãe, o espírito imanta isso para atrair exatamente o necessário. Então, lembra quando a gente falou disso? Somos 10 irmãos, só eu uso óculos. Só eu tenho tal coisa. Só eu não tenho tal coisa. Por quê? Porque dessa carga genética, eu atraí exatamente o que era compatível com a minha necessidade. Exatamente o que eu precisava. Não é uma questão nem de sorte, nem de azar. Necessidade. Então, a minha oportunidade é contribuir para que aquele espírito possa, com esse instrumento, atingir o seu objetivo, pelo período programado, que eu não sei de quanto tempo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Porque, ó, o objetivo, de uma forma geral, para qualquer espírito aqui, é progredir. Então, vai ter vida que eu vou ter um ganho intelectual bastante importante. Outras vidas eu vou aprender assim, o básico, porque moralmente eu preciso fazer conquistas que talvez, para não me iludir muito, o trabalho, a responsabilidade, precisa chegar muito cedo na minha vida para eu não distrair com muita coisa, porque distrair é minha especialidade. Então, eu preciso de outra coisa. A função do pai e da mãe, auxiliar neste progresso intelectual e moral. Do corpo, eu só consigo o que eu tenho, mas quem vai imantar e atrair a carga genética é ele. Eu não consigo nem nisso interferir. Então, olha só, eu só tenho um compromisso, que é esse, e que aceitei e participei na compreensão deste plano de trabalho que vamos desenvolver juntos. Então, já tem uma história que está
com objetivos traçados para o nosso crescimento. Aí, lá no Livro dos Espíritos, ó, após a morte, o espírito volta ao mundo donde se havia apartado momentaneamente. Leva consigo a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Então, olha só, acabou a experiência. Acabou. Para onde que ele vai agora? De volta para casa. É muito simples o como Kardec coloca isso. Gente, agora vamos combinar sério. Se eu tiver de mal de muita gente, ou as coisas que eu fiz, não tá bom para mim. Como é que vocês acham que eu volto? Feliz ou eu vou voltar, puxa vida, hein? Deu ruim pro meu lado, não fiquei de bem de ninguém, arrumei um monte de confusão, que chato, não prestei atenção, distraí de novo. Como é que eu vou achar isso bom? Então, vocês lembram qual que era o item antes desse? O que ele discutiu? O que a gente ficou um tempo aí falando? Felicidade. Por que ele discutiu bem antes desse? Para a gente não errar o foco. Por quê? Porque é essa estrutura. Felicidade que vai comigo é que eu construí na minha intimidade. Nossa, olha, gente, consegui. Eu consegui. Eu vim fazer um reajuste, meu pai muito bravo, muito exigente, mas eu consegui não ficar rancoroso. Consegui entender. Então, eu estou indo embora feliz comigo. Essa estrutura de compreensão e perdão está aqui. Então, como é que eu volto? Bem, tudo certo. Acabou o período e eu fiz o combinado. Passei, está tudo bem. Eu só voltei para casa. Agora, olha só, não, fiquei com ódio, acabei, fiquei sem conversar. Como que eu vou ficar satisfeito com isso? Então, lembra que ele falou, não dá para ter satisfação diante disso. Então, quando a gente estudou a queda de Otávio, lembra que o Otávio falava assim, eu me iludi, eu não fiz o que era para fazer. O que era para fazer eu não fiz. Eu iludi. Eu não olhei onde eu tinha que olhar. Eu distraí com a vida. Era esse o problema dele. Era isso que o deixava chateado. Agora, veja bem, que não tem nenhum drama daquilo que muitas vezes a gente fica aumentando. É uma questão de sentimento. O que eu fiz, o que eu não fiz. O que eu tinha que fazer, mas é de sentimento essa discussão. Então, se ele fez, ele volta para casa, tranquilo, fiz. E se ele não fez? Que pena, não fiz. Eu ainda continuo com essa necessidade. Nós vamos ter que repensar, reorganizar, porque eu vou ter que aprender a fazer isso. Então, quando ela falou assim, por que a gente fica tantas vidas com o mesmo tipo de sofrimento? Seria como se a gente falasse assim, mas por que desde quando Jesus veio, ele falou assim, meu reino não é deste mundo, e até hoje eu fico dando valor para tudo que é desse mundo? Porque eu não estou prestando atenção. Ou porque aquilo que preciso fazer, eu ainda não estou com vontade de fazer. Então, eu vou deixando para depois. Eu vou deixando para depois. E vai ficando para depois. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. A vida do espírito é eterna, a do corpo é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Isso não é novidade também para nós. A vida do espírito é eterna. Quando o corpo morre, o espírito volta para a vida eterna. O corpo acaba. Mas isso a gente já sabia. Então, não tem novidade. Então, agora eu preciso começar a falar, isso é o normal, é o esperado. E está tudo certo. Eu já sabia que era assim que ia acontecer. Porque isso é o que eu entendi. Eu já entendo isso. Isso não me surpreende mais.
Aí, lá na pergunta 154, Kardec pergunta assim, ó, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Porque isso gera muita inquietação. As pessoas falam desse sofrimento. Ai, meu Deus, faz um drama com isso. Então, ó, acho bom a gente parar lá no comecinho. Ó o que ele fala. Não. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. Agora ele só vai explicar a questão sentimento. Porque não tem o drama que a gente quis dar. Porque a gente quis supervalorizar o corpo. Ai, porque aí se o corpo sofreu isso, ele sofre aquilo. Ô, gente, corpo é instrumento. Não é o corpo que é carro-chefe. Corpo não organiza nada. Quem vai falar o que vai acontecer daqui para frente é o espírito, não é o corpo. O corpo acabou, já era. Ele não faz nada. Ele não é matriz, ele é cópia. Então, quem é? Eu espírito. Não tenho outro. Eu mesma. Como é que eu penso? O que eu entendo? Agora sim, ó, e isso a gente discutiu há 2 semanas. Se eu agora começar a lembrar de situações de rancor, de raiva, como é que eu vou ficar? Num grande sofrimento? Ué, mas não preciso morrer para entender isso. Que onde estiver meu pensamento, é aí que eu vou estar. Então, se eu ficar pensando em coisas de tormento, eu vou ficar sofrendo. Se o meu pensamento busca um equilíbrio, eu vou me reajustar. Por quê? Porque não é o corpo que define essa história. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que experimentam algumas vezes no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, ele vai entender, ele vai sentir que está acontecendo uma coisa diferente, então ele vai se encher de sensações diferentes, que uma coisa que funcionava de uma forma vai modificar, mas a hora que ele entende, acabou a experiência, estou voltando para casa, a sensação é de liberdade. Está tudo certo. E o que a gente não pode esquecer? Desde o começo, eu recebi, para cuidar da minha existência, um amigo espiritual ou anjo da guarda, que é a minha maior afinidade, mas muito maior afinidade. Ele sabia de tudo e estava ali, principalmente de todos os meus defeitos e de todas as minhas fragilidades. E ele estava ali cuidando. Quando eu estou de volta e ele está ali comigo. Se eu tiver nessa ligação com essa certeza, eu já estou aqui, ó, está tudo certo. Então, essa fantasia do fica sozinho, por que está acontecendo isso? É onde está meu pensamento. Eu não tenho o hábito, eu não tenho o conhecimento, então eu fico. Então, olha só, quando a gente viu lá no nosso lar, depois da morte, quanto tempo o André Luiz ficou lá sofrendo? Vocês lembram? 8 anos. Depois de sofrer 8 anos, ele lembrou assim, ó, a prece. Ele precisou de 8 anos para lembrar. Aí, vai lá no livro Voltei, do irmão Jacó, a hora que ele sente o negócio, ele fala, opa, vou rezar. Aí ele reequilibrava. A hora que o pensamento dele ia, que ele começava a sentir, ele fazia outra prece, se reequilibrava. Então, ó, nele, que tinha hábito da oração, entendia e usava o recurso, automaticamente ele buscou o recurso e fazia seu equilíbrio. O outro precisou de 8 anos. Por quê? Porque ele não tinha hábito, ele não tinha conhecimento. Mas aí, ó, era por onde, habitualmente, o pensamento dele ficava. E o outro foi automaticamente para onde, habitualmente, o pensamento dele ficava.
Essa é a diferença de um e do outro. Agora, ó, eu sei. Se eu uso o que eu sei e isso torna um hábito, quando a gente passa aperto, ó, tem gente que automaticamente, a hora que a vida aperta, já começa a fazer uma prece. Já se põe em vigilância. Tem gente que xinga 3 dias primeiro, depois lembra que pode fazer diferente. É hábito. Agora, quando eu morrer de corpo, porque o espírito continua, o hábito não tem como ser modificado, porque o hábito é meu, não é do meu corpo. Não é porque eu morri que eu vou aprender a rezar, gente. Se eu não sei, não tenho esse hábito. Agora, se eu tenho esse hábito, ele é meu. Então, tão logo eu sinta eu começo a fazer uma prece. Eu busco o meu equilíbrio. Por quê? Porque eu já tenho esse hábito, ele é meu. Então, o que eu preciso entender? Que corpo não é carro-chefe, é só instrumento. Quem vai contar para a gente o processo que desenrola é o espírito com as suas conquistas. Aí ele vai tratar, então, da tal da perturbação espiritual, que é tão conhecida nesse pós-morte, que a gente tem tanta fantasia com ela, né? Nossa, parece que... Ó, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Vamos entender que é uma coisa confusa. Quando a gente está dormindo muito pesado e alguém te acorda, como é que você acorda? Confuso. Estou achando tudo meio estranho, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, o que foi? Daqui a pouco você recobra. Mas é confuso. Essa é a nossa confusão, de todo dia. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte, de horas até muitos anos. Ó, se eu tenho a informação que a vida continua, o que vocês acham que rapidinho eu vou fazer? Eu começo a conversar, ninguém responde. Eu vou começar a desconfiar. Aí o Guduco não responde, eu vou falar, gente, eu estou achando que foi. Ó, mas eu vou começar a prestar atenção, mas eu sei. Agora, se eu desconheço esse assunto, eu não acredito nisso. Que recurso que eu vou buscar? Morri agora. Não, eu não morri nada, estou vivo. Aí eu fico confuso. Porque, ó, eu não tenho corpo físico, mas eu continuo vivo. Eu não estou entendendo nada. Faz confusão. Porque agora eu tenho que ficar vivo numa dimensão diferente dessa que eu tinha hábito de estar. Eu quero fazer coisas, mas eu não tenho corpo físico para fazer coisa. Então, pode até me gerar muita irritação, porque eu quero coisa que não acontece mais. Eu falo, esse povo não me responde. E eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Então, ó, se eu sei da possibilidade, eu vou começar a tomar consciência do processo e vou me organizar. Conforme eu vou me organizando, vai ficando tudo certo. Por isso que ele está falando, ó, de minutos a muito tempo. O meu anjo da guarda, não precisa. Ele vai me acompanhar, né? Como você falou. Ele não pode me ajudar nessa hora? Adorei. Meu anjo da guarda vai me acompanhar. Ele não pode me ajudar? Só se você deixar. Lembra que, ao longo dos 8 anos, uma equipe socorrista tentava ajudar o André Luiz, mas fechado nele mesmo, reclamando dele mesmo e falando com ele mesmo, ele não dava condição de receber ajuda. Por quê? Porque a física tem uma coisa que chama sintonia. E a sintonia não vai mudar porque eu morri, ela continua acontecendo, é regra. Ligado em pensamento, sim, pelo menos até que todo processo que está acertado se encerre. Ele cuida de você. Ó, agora é o seguinte, ó, na próxima experiência, aí precisa ver se é ele que continua te acompanhando, se tem...
Ele está com você. Ele está com você. Porque você ainda precisa, ó, de amparo, de acolhimento. Pode ser que ele tenha algum compromisso e daqui para frente, ó, tem um outro espírito que te acompanha. Mas ele nunca te abandona, assim, ó, agora eu cansei e vou fazer outra coisa. Não. Agora, ó, ele não tem como forçar a sintonia acontecer. Porque, lembra, a sintonia precisa ter acerto com o pensamento dos dois. Então, ó, eles esperaram 8 anos para o André Luiz fazer uma prece e dar chance para eles. E eles estavam ali e tentaram, hein? E tentaram, e tentaram. Então, não é uma questão com eles estão apostos. Oi. É. Oi. Pode mudar. Pode mudar. Porque depende do que vai ser a necessidade e quem é a melhor pessoa para me ajudar nisso. E a gente sabe dessa variedade. Ó. Tem assunto que a melhor pessoa para me ajudar é meu pai. Tem assunto que a melhor pessoa para ajudar é minha mãe. Tem assunto que a melhor pessoa para me ajudar é meu marido. Tem assunto que a melhor pessoa para me ajudar é um amigo. Por quê? Porque depende do que eu preciso. É a tutela que eu recebo. Mas dentro daquele grupo que tem afinidade com você. E lembra, ó, amigo espiritual anjo da guarda, obrigatoriamente é alguém melhor que você. Eu não posso ser auxiliada para quem não conhece. A pessoa não sabe do que é isso. Como é que ele vai me ajudar? Se ele tem a mesma confusão que eu. Então, tem que ser alguém que já tem essa conquista, porque ele precisa ter condições de me auxiliar. Por isso que quando a dona Iraci falou, ó, ele não vai impor, por quê? Porque sendo mais esclarecido, ele obedece à lei de Deus para aquela história. Então, ele não impõe, ele não constrange, ele não obriga, ele não dá palpite, ele te orienta, ele te alerta, mas ele deixa para você toda a decisão, porque você constrói sua experiência. Porque se ele decidir, que mérito que eu tenho? Então, ó, é uma tutela, não é uma imposição ou um constrangimento. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele se compenetra da sua situação. Então, olha só, é uma perturbação de sentimento. Eu não estou entendendo nada, então eu vou ficando angustiado, ansioso. Ô, gente, agora vê bem, eu fui ansiosa a vida inteira. Por que a gente acha que morre a ansiedade acaba? De quem que é a ansiedade? É do corpo? É do espírito. Se é do espírito, com quem que ela vai? Com o dono dela. Eu fui ansioso, continuo sendo ansioso, muito obrigado. Não tem um milagre que acontece na morte. Ó, eu sou rancorosa, eu vou morrer que jeito? Rancorosa. Mas rancor é um sentimento bom? Não, ele me traz dificuldade. E aí a gente vai começar a entender muita coisa. Ó, pensa. Eu entendi que alguma coisa esquisita aconteceu. Eu estou achando que eu estou me perturbando. Não sei se estou acordada, se eu estou dormindo. Gente, que trem esquisito. Eu vou tentar me acalmar. Aí eu tento me acalmar. Aí eu fico buscando recurso. Vocês já pensaram? Se eu lembrar de uma música e começar a cantar? Tu és, Senhor, o meu pastor. E aí eu vou começar. E eu vou começar a me organizar e acalmar. Mas eu tinha na minha memória essa informação. Agora, se na minha memória eu não tenho essa informação, eu começo a buscar arquivo e vem assim, pescaria.
Não, isso não serve. Eu começo a buscar arquivo e tem filme de ação. Não, isso não serve. Gente, não tem um arquivo de coisa que constrói o bem para me ajudar. Eu não estou conseguindo lembrar como que reza. Eu sei que reza, mas eu não lembro. Aí eu começo, e eu estou ficando ansiosa, porque ansiosa eu fui a vida inteira. Eu vou ficar perturbada, angustiada e ansiosa. Por quê? Porque eu morri? Não, porque é assim que eu sou. E eu não tenho arquivo para me salvar. Eu não tenho memória preenchida de construção boa. Então, eu não consigo lembrar de nada nessa hora. Eu gasto muito tempo. Agora, imagina aquela pessoa que todo dia tinha o hábito de ler alguma coisa e fazer sua oração. E ela lia alguma coisa e fazia sua oração. O que ela vai buscar na memória? O que vai aparecer para ela? Alguma coisa que ela leu e a oração. Vai ser mais rápido para ela se acalmar. Agora, isso é na hora da morte? Não. Então, lembra quando a gente fala assim, momento que eu preciso ficar quieta sozinha, que o tumulto acontece, o que volta no meu pensamento? Aquilo que me perturba. Se eu tenho recurso, eu busco e me acalmo. Então, esse é um hábito que agora nós vamos construir. Mas por quê? Porque é importante para mim. Então, meditar, reflexão, leitura, é importante para o espírito. Quando? Sempre. Tanto faz. Em qualquer momento. Então, sabe essas coisas que a gente está aprendendo agora? Respiração, meditação, reflexão, recursos. Eu preciso disso na vida. Isso vai longe, né? Mas tudo bem, nós temos pressa. Algum problema até aqui para a gente voltar a semana que vem? Diga. Por isso que são recursos. Então, a música é um recurso. Mas a única coisa que me salva é o Evangelho de Jesus. Falado? Não, vivido. Não adianta eu falar, eu tenho que fazer. Porém, se eu sei o que eu devo fazer, é mais fácil focar e definir para onde deve ser meu esforço. Porque agora, eu defini uma meta de vida. A concentração ela tem que ter um objetivo no bem. Né? Você não pode ficar concentrar, entre aspas, com a cabeça vazia. Nós temos que concentrar em alguma coisa que é um caminho do bem. E a meditação é a mesma coisa. Tem que meditar em alguma coisa que é ativa, que é boa, que é caminho do bem. Né? Senão... Tudo que ficar mais ou menos, eu sei que depois a gente escuta, às vezes depois que vem a dúvida. Por favor, tragam. Aí a gente vai tentando melhorar.